Olá, estou de volta. Conforme prometi, agora vem uma descrição da formação do Body Mind Talk. E hoje vai ser a descrição do primeiro módulo. O Body Mind Talk agora está registrado na FENATS e essa é a grande novidade para os profissionais da área de saúde, médicos, psicólogos, por exemplo, o CRP não pode proibir psicólogos de ter outra profissão. Significa que o psicólogo que tiver essa formação, são 200 horas, é registrado na FENAT e é protegido pelo sindicato. O que o psicólogo pode fazer é pedir ao paciente para escolher se quer ser tratado com psicoterapia ou com psicologia. E dessa maneira o profissional é protegido. O primeiro módulo é as chaves de release e as chaves de abordagem ao inconsciente. Primeiro, o que é release? Uma palavra inglesa e no Body Mind eu uso em várias situações, significa soltar, aliviar, liberar, libertar. Significa também relaxar, dissolver, desapegar e desprender. Porque a história da nossa vida está no corpo em forma de energia que pode estar congelada, reprimida, travada. E as chaves de release é para desentravar tudo isso. É também para dessensibilizar a alma, aliviar sintomas. Essas chaves têm muita função. E o ponto de partida dessas chaves são pontos no crânio chamados reflexos neurovasculares. Esses reflexos vão ser explicados durante a formação, se bem que nós não temos muito tempo para teoria, o curso é prático. Eu vou dar a história, o background, isso começou, essa descoberta foi feita em 1930 e em 1987 eu descobri que esses pontos têm a habilidade de dissolver traumas em poucos minutos. E depois de 30 anos de experimentos, esses pontos podem ser combinados com muitas outras técnicas para fazer todo tipo de trabalho de terapia e desenvolvimento de competência. Esses pontos funcionam com um toque bem suave e esses toques disparam um mecanismo de conexão entre o cérebro, os músculos e os órgãos. Imagine agora que, da mesma maneira que nós temos um sistema sanguíneo, nós temos também um sistema energético. Emoção é energia que circula como eletricidade entre o cérebro, os músculos, os órgãos, e emoção negativa, trauma, cria ruptura nesse sistema. E a ruptura nesse sistema é a causa de muitas doenças. Então, o que nós vamos treinar nesse primeiro módulo é como usar esses mecanismos de release para dissolver esses bloqueios, essas rupturas que são criadas, para ativar os mecanismos de cura. Aí acontecem coisas incríveis, porque mais de 90% das doenças não são doenças, né? E nesse fim de semana, que cada módulo tem 20 horas de treinamento num fim de semana. Então o incrível é que no primeiro módulo as pessoas chegam em casa e já fazem coisas incríveis que profissionais não conseguem. Os profissionais tradicionais usam a mente para entender as coisas. Aqui a gente deixa a mente e vai direto no corpo para dissolver a raiz. Então essa aqui é a grande surpresa, uma pessoa que nunca trabalhou com terapias, chega em casa e pode ajudar muita coisa. Mas, como eu disse, o sistema é simples, mas as pessoas não são simples.
os sintomas também não são simples, por isso que são 200 horas de treinamento para aprender a usar essa combinação de ferramentas que faz milagres. Um dos milagres é esse aqui. Quando o corpo reprime traumas, sabe? Trauma é energia de alta tensão. Dependendo do tipo da pessoa, o que é que acontece? Faz os músculos encurtarem ou colapsarem. No caso aqui, isso que aconteceu nesse músculo psoas, que resiste à raiva e ofensa. O músculo não só enrijeceu, mas encurtou. Isso puxou a coluna e entortou, que é um problema que muita gente tem. Eu tive isso também, chamado escoliose. E nos meus experimentos comigo mesmo, dissolver as raivas reprimidas, as culpas, as ofensas que a gente guarda, né? A mente esquece, mas o corpo não esquece. Quando isso foi dissolvido, aconteceu o grande milagre. A coluna se alinhou. E assim, muitas doenças são curadas só com essa técnica simples. Para quem fez o curso há 5, 10, 15 anos atrás, aprendeu os pontos chamados PTO. Mas tem muitos outros pontos, né? E aqui estão os nomes deles. E nesse primeiro módulo nós vamos usar esses pontos em diferentes situações para trabalhar com diferentes problemas de acordo com o tipo da pessoa. E o maior problema do ser humano é as diferentes formas de estresse. Nós carregamos estresse físico e é bom lembrar que o corpo nunca esquece o estresse. A mente esquece, porque a mente se desconecta do corpo. Mas o corpo não esquece, e a memória do corpo é simplesmente uma carga energética de alta tensão se for um estresse traumático. Então imagine que pessoas durante a vida vai acumulando uma carga e fica como uma espécie de cebola em várias camadas. Um dia o corpo não aguenta e explode. E nós temos aqui o estresse físico, o estresse social, sexual, mental, químico, espiritual, emocional, traumático e da vida profissional. Então tudo isso pode ser a causa de milhares de problemas, tanto no corpo como na mente. E os pontos de release é para trabalhar com isso. Só que precisa de outras chaves, porque dependendo do tipo da pessoa e do tipo de estresse, essa bagagem está travada e congelada no corpo. Aí nós precisamos de outras técnicas para desentravar. Aqui alguns exemplos de um estresse mental que nós vamos aprender a trabalhar no primeiro módulo. Um estresse mental, que é a preocupação, o barulho mental, as pessoas que não conseguem dormir por causa da tensão mental, pensamentos negativos. Isso pode, com poucos minutos desse exercício simples, tocando nesses pontos, combinando com uma outra chave, em poucos minutos você pode liberar vários tipos de tensões. Estresse físico, que também é uma coisa muito nociva à saúde, quando nós chegamos a esse ponto aqui, burnout, que é uma palavra inglesa também, que significa queima total, e em português isso é sinônimo de esgotamento, cansaço crônico. Eu já curei vários casos aqui na Dinamarca. Os médicos dizem que isso é incurável. Quando a pessoa chega a esse estado, o corpo fica num estado de adrenia, quer dizer, todos os hormônios de campo são zerados, né? No Brasil ainda não tive a oportunidade, mas é uma coisa séria que mata muita gente. E para trabalhar com isso é preciso uma combinação dessas chaves com muitas outras. Cansaço e tensões musculares, isso é fácil de trabalhar só com essas simples chaves. Outro tipo de estresse também que
nociva à saúde. São várias formas de estresse emocionais, como medos, fobias, raiva, culpa. Culpa é uma das mais destrutivas, porque gera comportamentos de autopunição, auto-boicote, autodestruição. E isso é fácil de se trabalhar. Outra aplicação desses pontos de release é no estresse, na gravidez, no parto, preparação para o parto, como aliviar as dores e as tensões do parto, e o mais importante que é isso aqui, que é dissolver o estresse traumático da criança. Todo parto traumático tem uma sequela para o resto da vida. E essa técnica simples pode vacinar o bebê das sequelas que um parto traumático cria no corpo e na mente. Outra coisa importante, especialmente para os pais, é como usar essa técnica de uma maneira simples, que as crianças gostam também, os exercícios, para aliviar a hiperatividade das crianças, mas tratar os distúrbios de aprendizagem, de comportamento, que também é um problema moderno. Outra aplicação é o estresse que ocorre em vários tipos de terapias. Por exemplo, antes e depois de uma cirurgia, a aplicação desses pontos ativa o processo de recuperação e de cura, que em pouco tempo o corpo se resgata o equilíbrio e a saúde. E para os terapeutas, todo tipo de terapia corporal, fisioterapia, massoterapia, microfisioterapia, acupuntura e outras, é uma ferramenta valiosa, porque toda vez que se toca no corpo de uma pessoa, você corre o risco de ativar uma história traumática que está congelada no corpo. E muitas vezes, quando a pessoa reage, assusta o terapeuta. Mas os terapeutas que já fizeram esses cursos contam que a combinação do body mind com toda outra forma de terapia corporal facilita e ajuda a trabalhar com as reações. Além do PTO, que é o mais conhecido, PTO significa ponto da testa e do occipital, tem vários outros. Vamos ver um por um, que é o PTO mais conhecido. Tem o PDT, que é o sol da testa. Esse também, muita gente faz isso espontâneo, né? Põe a mão na testa quando tem um problema. E aqui tem um exemplo que, como os animais têm isso, você pode usar o PDT nos bichos. No caso aqui eu estou usando no gato e na dona do gato. Aqui a Karen usando no cachorro que estava muito nervoso. Em poucos minutos ele se acalmou. Então nos bichos nós vamos ver os problemas, porque nos primeiros segundos aumenta a tensão e o bicho pode ficar irritado, pode morder, pode azunhar. E tudo isso tem maneiras de se evitar. Os bichinhos pequenos também, eu já salvei vidas de passarinhos que bateram na janela de vidro e caíram num estado de coma, e em poucos minutos você pode recuperar a vida de um bichinho. Aqui é exemplo também como você pode usar, tirar o estresse do cachorro. Aqui mais um gato. E bicho grande também, um cavalo. E nos bichos pequenos aqui, uma aluna de São Paulo, interior de São Paulo, que encontrou um tatu na floresta e o bichinho ficou todo nervoso. E ela só fez isso, pôs a mão na testinha do bicho e ele se acalmou em poucos minutos. Então, os pontos de release existem nos animais,
existe nas crianças, nos adultos, e muita gente faz isso espontaneamente. Tem um choque, tem uma situação estressante e põe a mão na testa. Parece que os bichos também têm, instintivamente faz isso um no outro. Mas aqui é uma lista de todos eles, eu não vou descrever agora porque é o tema do curso. Para quem já fez esses cursos há muito tempo, eu recomendo repetir porque tem muita coisa nova. Cada ponto desse tem diferentes efeitos no corpo e na mente, para se trabalhar com várias dimensões também do corpo e da mente. E como muita gente faz isso de maneira espontânea, nem sempre tem o efeito de quando se faz isso de uma maneira profissional, porque primeiro você tem que tocar no ponto certo, segundo, tem que ser de uma maneira correta. Quer dizer, a maneira como você toca nesses pontos vai decidir o efeito. A outra chave que nós vamos aprender para combinar com a chave de release é a chave de abordagem ao inconsciente. Eu chamo isso de abordagem simples ao inconsciente, que é feita através de um convite de palavras que tem um efeito psicossomântico no inconsciente. E para isso nós usamos a lei da permissão e a lei da escolha. Nós vamos usar duas leis que têm um efeito psicossomático no sistema nervoso. Isto é, você sente uma coisa e como tudo para o corpo é sentimento, sentimento é energia que toma forma, por exemplo, o câncer é sentimento. Quando é psicossomático, né? Que tem câncer que não é só psicossomático. Mas a maioria das doenças são conversões de emoções, quer dizer, o conflito emocional se converte num conflito biológico. Então, quando você faz um convite sobre um problema, o problema pode ser mental, pode ser físico. Por exemplo, vamos fazer um experimento agora. Vamos combinar isso aqui para você entender. Faz o PTO, pense num problema, escolha uma coisa simples, uma preocupação, uma emoção negativa que você guarda, um complexo, qualquer coisa. Aí você respira profundo e diga para você mesmo, eu poderia me permitir de sentir isso? Aí respira profundo e não responda. Isso é um convite para o inconsciente, para o sistema nervoso. Aí você faz a segunda pergunta. E eu poderia soltar, deixar isso sair? Aí você repete isso, vai repetindo isso. Eu poderia me permitir de sentir o que eu sinto? Eu poderia soltar, deixar isso sair? Quando? O quando é para confirmar que é agora, não é amanhã, não é depois. Isso você pode fazer na cama, você está com aquele barulho mental, você faz isso. Eu poderia me permitir de sentir o que eu sinto? E eu poderia soltar, deixar isso aí? Então faça um experimento também agora com os bichinhos em casa. Nos bichos é só o PDT. Cuidado com os bichos muito estressados, que nos primeiros segundos eles vão reagir. O gato, então, pode azunhar, mas você vai tentando aos poucos. O mesmo vai acontecer com as crianças. Nos primeiros segundos elas se sentem irritadas e pedem para tirar a mão. Adulto também faz isso. É por isso que no treinamento nós vamos ver como reagir e como aplicar essas coisas em diferentes situações e em diferentes tipos de pessoas. Então, o primeiro módulo, assim como todos os outros módulos, são livres para todas as pessoas que querem aprender a usar essas técnicas para se trabalhar, ou então para complementar o sistema que a pessoa usa. Então, na área de saúde, psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, médicos, todo tipo de profissional pode usar isso
como uma ferramenta complementar àquilo que a pessoa trabalha, especialmente para quem trabalha em pronto de socorro, onde tem os traumas físicos e também os traumas emocionais. Os pontos de release podem, em poucos minutos, fazer milagres. Na área de educação também, é uma ferramenta maravilhosa para pedagogos, professores, psicopedagogos, na área de assistência social. Tem também os assistentes sociais, terapeutas comunitários e responsáveis por programas sociais. Na área empresarial, RH, empresários, executivos, líderes e trabalhadores também têm grande benefício, especialmente para libertar a mente e o corpo de um problema que é hoje uma ameaça à saúde mundial, é o estresse. Porque o estresse trava a mente, trava o corpo e cria rupturas no sistema neurofisiológico, elétrico e tudo. E as doenças, então, são uma reação natural a esses bloqueios. E com essa técnica simples, gente, vocês podem fazer milagres na família, por exemplo, pais, mãe, comunicação com os filhos, adolescentes que têm tanto problema hoje. E quanto mais tecnologia que faz a vida material ficar fácil, mais complicada fica a vida emocional e espiritual. As pessoas ficam mais e mais tensas, nervosas. E aqui é uma técnica simples para melhorar a qualidade de vida. A carga horária, como eu disse, são 20 horas e o método do curso é fazendo, sentindo e se curando. Quer dizer, para cada módulo, o aprendiz passa por uma terapia muito profunda, porque é muito importante que um terapeuta mal resolvido corre o risco de se assustar com os problemas do povo e também projetar as suas crenças e os seus próprios problemas no paciente. Eu gosto muito de perguntas. Vocês têm agora a possibilidade de fazer perguntas, tanto pelo Facebook como pelo meu e-mail. E em 20 de setembro eu chego no Brasil, começo no Sul, mas tem um curso também em Salvador. Mas a maioria vai ser em São Paulo, nas cidades do sul de São Paulo e no Paraná. E a minha agenda vai ser publicada no meu, tanto no Facebook como no meu site. Até mais, e vai ser um prazer encontrar vocês.